Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Uma excelente terça para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Comece o dia respirando. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia do guarda rodoviário. A data presta homenagem aos profissionais responsáveis pelas atividades de policiamento das rodovias brasileiras. As suas responsabilidades incluem fiscalização, iniciativas de conscientização de segurança rodoviária e controle de cargas. Hoje também é dia do alfaiate ou da modista e envolve a confecção e ajuste de roupas sob medida. Legal isso, né? Bons tempos onde era comum, né? No início do século passado, até a metade do século passado, enfim, poucas pessoas, mas existe inclusive até hoje a profissão do alfaiate, né? Tem gente que só gosta daquela roupa feita sob medida, Sim. Com tecido certo e tudo mais. E aliás, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Nós vamos falar sobre isso. Aguardem os próximos minutos do nosso Primeiro Jornal. 6:01, vamos então às manchetes de hoje. Brasil apresentará nesta semana ao G20 diretrizes de aliança global contra a fome. Reforma tributária. Fazenda terá grupo com bancos para discutir PIX dos impostos. Escapamento barulhento pode render multa e apreensão de motos. Brasil precisa investir R$500 bilhão para universalizar acesso à água potável e saneamento, diz ministro das Cidades. BNDES publica edital de concurso 2024 com salário inicial de R$ 20.900. Peixes mortos no rio Piracicaba são retirados pela Defesa Civil. Inscrições para o ProUni do segundo semestre começam hoje. Desistência de Biden. Trump reverte acusação de ameaça à democracia a democratas após presidente sair da disputa. Hoje conversaremos com Noelle Peçanhuc Martins sobre a profissão de alfaiate. E também falaremos com a cerimonialista Camila Berchior. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essa terça-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima de 27 graus. O destaque vai para a umidade. A umidade relativa do ar chega à faixa mínima de 41%. E nos próximos dias, a umidade relativa do ar continuará a cair de forma acentuada na faixa central do Brasil. A massa de ar seco e o bloqueio atmosférico intensificam a circulação descendente do ar, removendo a umidade com maior facilidade. Essa queda acentuada da umidade relativa do ar é motivo de preocupação para a saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera índices entre 20% e 30% como baixos, o que pode causar desconforto. Níveis entre 10% e 20% são críticos e prejudiciais à saúde, enquanto índices abaixo de 10% são extremamente perigosos, embora sejam raros. E aqui em Botucatu, ao longo dessa semana, nós chegaremos à faixa mais ou menos de 30%, que já é considerado um pouco, gera um pouco de desconforto já. A baixa umidade relativa do ar pode causar ressecamento das vias respiratórias, pele seca, lábios rachados e irritação nos olhos. No momento eu estou sentindo tudo isso. A minha garganta está reclamando bastante disso. E além disso, aumenta a incidência de infecções respiratórias, uma vez que mucosas secas são mais vulneráveis a vírus e bactérias. Terrível, né, gente? Terrível. Então tem que tentar se hidratar, beber muita água, né? A lavagem nasal, inclusive, né? Que é necessário para muitas pessoas. Enfim, Sim. Tem que se cuidar porque tá difícil mesmo, hein? Tá difícil respirar, né? Olha, o meu umidificadorzinho de ar não tá dando conta dessa baixa loucura, umidade, né? não. Que loucura. 6:04, agora vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Goleiro faz gol de bicicleta e classifica time na Série D. No futebol, um goleiro marcar um gol já é algo inusitado. Um goleiro marcar o gol da classificação no último minuto do jogo e, ainda por cima, de bicicleta, é mais do que inusitado. É improvável.
mas aconteceu neste domingo, dia 21, pela Série D do Campeonato Brasileiro, na partida entre Potiguar e Atlético Cearense. O goleiro John Wilker, do Atlético Cearense, foi para a área do Potiguar no último lance da partida aos 53 minutos do segundo tempo. A equipe cearense perdia por 1-0 e precisava pelo menos do empate para avançar à segunda fase da competição. Depois do escanteio, a bola foi afastada, mas acabou voltando para a área em um cruzamento. Wilker não hesitou e fez uma bela bicicleta para empatar a partida e classificar o Atlético do Ceará. Com o resultado, a equipe chegou a 18 pontos e ficou com o 4º lugar do grupo A3, ultrapassando o Souza do Paraíba pela quantidade de gols marcados. Os 4 primeiros colocados dos 8 grupos da primeira fase avançaram. A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro está prevista para acontecer nos dias 28 de julho e 4 de agosto. Bom, eu vi o lance, que loucura. Não, a emoção de todo mundo, inclusive dos adversários. Nossa, o cara conseguiu. Eu já vi goleiro salvando o time na última hora, mas desse jeito é a primeira vez. Impressionante, né? É comum você perceber que o time precisa fazer o gol e até o goleiro vai para a área para ajudar e às vezes acontece um gol de cabeça. Mas nesse caso, além de ajudar, o cara fez aos 53 minutos de bicicleta. Sensacional. Esse foi fenomenal. Inusitado mesmo. Agora 6h06, e aquela que está bombando, aquela notícia que está chamando atenção nas redes sociais, enfim, as virais a viral com a Juliana Marques. Muito do que está chamando atenção na internet tem relação com as Olimpíadas. E a menos de uma semana da abertura das Olimpíadas de Paris na França, as delegações de todo mundo divulgaram os kits de uniformes e outros looks que serão usados durante os Jogos. As reações, no entanto, são majoritariamente negativas quando se trata das roupas dos atletas brasileiros, que geraram críticas pelos designs simples e pela falta de criatividade em um evento de tanta magnitude. A delegação brasileira se apresentará na abertura oficial dos Jogos Olímpicos, em 26 de julho, com uma coleção assinada pela varejista Riachuelo. O que chama atenção nas peças são os bordados feitos à mão por artesãs do Rio Grande do Norte. Os desenhos representam a fauna e a flora do país, com símbolos como a onça pintada e folhas locais. Durante a estadia em Paris, os atletas vestiram trajes da etiqueta chinesa Peak Sports. Nas redes sociais, usuários se mostraram descrentes com os visuais brasileiros para as Olimpíadas, especialmente quando comparados aos de outras delegações. Parece que não temos cultura, disse uma internauta. A consultora de estilo e influenciadora Manu Paimin se posicionou no Instagram. O Brasil é rico em tanta coisa, temos comunidades indígenas que fazem bordados e pinturas artesanais, comunidades extrativistas que produzem tecidos emborrachados. Faltou explorar mais as nossas culturas e matérias-primas, afirmou. Eu concordo. Eu acho assim, né? Não havia necessidade de tudo isso, né? E eu vi também algumas reclamações de atletas, né, que tiveram apenas uma peça para participar da Olimpíada toda. Eu vi alguma coisa do traje da ginástica rítmica, ginástica olímpica, eu falei, não, realmente tá pobre de visual, na verdade, sabe? Podia ser mais explorado, realmente. Tomara que a gente, né, que o Brasil, as pessoas que emitiram opinião, estejam enganadas e quando na abertura das delegações a gente chama... Parece que não combina com um evento como o das Olimpíadas, o tipo de roupa. Mesmo de você ser convidado para ir uma festa, né, todo mundo bonitinho lá, black tie, e você aparece de chinelo e bermuda. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E acho que até as havaianas estarão. É um evento de gala e você tá aquém do que o evento pede. Sim. Que coisa, né? Eu acho que eles poderiam explorar, entre aspas, a simplicidade do brasileiro, mas de uma forma mais criativa. Eu acho que pensaram, inclusive, no material usado, enfim. Vamos aguardar as explicações, porque isso vai acontecer. Muita gente vai comentar e talvez volte essa notícia a ser viral aqui no programa. Né? E outra coisa que tá todo mundo comentando agora na internet é que o Luan Santana será pai, pela primeira vez, com Jade Magalhães. Olha. Está à espera do primeiro filho. Jade, quem seria? A esposa dele. Tá. Ou namorada. Legal, mas não é do mundo artístico. Olha, eu não me recordo, né? Muito bem. Perguntei, ué. A gente vai procurar saber depois. Tá certo. Legal. Bacana. 6:09. Esporte.
Vamos às informações de esporte hoje com o Ricardo Mazei, botucatuense lá de Caraguatatuba, que passou o resultado do final de semana, o jogo do Santos de ontem, enfim. Ricardo Mazei, bom dia. Muito bom dia, Márcio Paes de Almeida e ouvintes do Primeiro Jornal da Prever FM. Um abraço para Ellen, para Juliana. E vamos falar da rodada 18ª do Campeonato Brasileiro da Série A. Começou no sábado com a vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Criciúma, em jogo polêmico lá em Brasília. O Inter acabou perdendo para o Botafogo. No Rio, 1-0, Botafogo líder do campeonato. E o Palmeiras encostou de novo, venceu o Cruzeiro por 2-0 no Allianz Parque. Também com jogo de muita polêmica com o VAR reclamado pelo Cruzeiro. No domingo, tivemos Grêmio 2, Vitória 0. Esse jogo foi pela manhã em Caxias do Sul. Depois tivemos à tarde, vários jogos e muitos gols à tarde. O Galo fez 2-0 para cima do Vasco, com 2 gols do Hulk. O Bahia perdeu em casa para o Corinthians, 1-0, gol do Ángel Romero. O Fortaleza faz grande campanha, 4º colocado, fez 3-1 no Atlético Goianiense, que agora é o lanterna. O Juventude empatou com o São Paulo em 0-0, em Caxias do Sul. O Bragantino fez 1-0, gol do Raul, fazia 3 anos que ele não marcava, hein? Venceu o Atlético Paranaense, uma vitória importante. E o Cuiabá perdeu em casa para o Fluminense, 1-0 na estreia, na volta, de Thiago Silva ao futebol do Brasil. Rodada importantíssima, e tem jogos agora no meio de semana, e eu destaque também no meio de semana para o jogo do Palmeiras, que é o jogo da Globo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Ontem, pela Série B, o Santos abriu mais uma rodada, vencendo a equipe do Curitiba por 4-0, mais uma boa exibição do Santos, que lidera com tranquilidade a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Márcio, um grande abraço aqui direto de Caraguatatuba, dos estúdios da Caraguá FM, Ricardo Mazei. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Um grande abraço, obrigado. Sempre colaborando com a gente aqui do Primeiro Jornal, o botucatuense Ricardo Mazei. E o Santos ganhou, de 4-0 do Curitiba. A gente tá vendo, inclusive, ali no telão os gols do Santos, né? Uhum. A Laura deve estar feliz, né? Ah, sim. 4-0, que legal. 6:12. São Paulo prepara anúncio de Marcos Antônio e espera avançar em mais 3 negociações. A semana será de novidades no São Paulo. Depois de desembarcar no Brasil na tarde de domingo, o meio-campista Marcos Antônio é esperado no CT da Barra Funda nesta terça-feira para assinar contrato com o tricolor. Ele será emprestado pela Lazio, da Itália, pelo período de uma temporada. O mercado de transferências do São Paulo, porém, seguirá agitado. Depois de vender Diego Costa para o Krasnodar da Rússia, o clube tenta repor o setor e tem conversas com o Atlético Mineiro pelo uruguaio Maurício Lemos. O jogador ficou fora do jogo do Galo no domingo, na vitória de 2-0 contra o Vasco da Gama, para não completar o 7º jogo no Brasileirão. Além dos 2 nomes, o São Paulo ainda busca 2 peças, um lateral esquerdo e um outro volante, em posição que segue tendo como prioridade o retorno de Thiago Mendes. O São Paulo já teve uma proposta de cerca de 1,2 milhão de euros, cerca de 7,2 milhões de reais, recusada do Al Rayyan, do Catar, mas insiste no negócio. Uma nova proposta será feita. Prever FM 6:13, Olimpíadas de Paris ainda tem 600 mil ingressos disponíveis, incluindo a final. Os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente na próxima sexta-feira, com o evento de abertura. Mas amanhã, quarta-feira, já tem partidas de futebol, rugby de 7 e handebol. Com a proximidade do início dos jogos, a organização ainda vê cerca de 600 mil ingressos disponíveis. Alguns esportes com vagas para o público surpreendem, como é o caso do atletismo. Mais de 20 esportes estão com entradas disponíveis para os torcedores, incluindo as finais dos 100 metros rasos e dos 150 metros. Para a cerimônia de abertura, são mais de 4 mil ingressos à venda, com os preços variando de 900 euros a 2.700 euros, valor aproximado de 5 mil e 16 mil reais na cotação atual. Para o presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, o número de ingressos disponíveis não representa a falta de interesse nas Olimpíadas, mas foi uma estratégia dos organizadores. Stanguet explicou que muitos ingressos ainda à venda estavam disponíveis graças à contingência. No total, no começo, tínhamos 10 milhões de ingressos, mas pegamos 20% do total em contingência. Nos últimos 6 meses, novas oportunidades de ingressos foram lançadas. É por isso que ainda há ingressos disponíveis uma semana antes, porque agora temos o plano final da entrega,
ele disse em coletiva de imprensa. Até agora, Paris vendeu 8,8 milhões de ingressos. A abertura oficial será na próxima sexta-feira, às 14h30, no horário de Brasília, no Rio Sena. Os atletas vão desfilar pelo rio de barco. Mais de 300 mil pessoas são aguardadas na festa de abertura. Imagino que a festa deva ser uma coisa fantástica, né? Pela primeira vez uma Olimpíada vai ter abertura no Rio, no Rio Sena, né? Então, a passagem de 300 mil pessoas aguardando a festa, a totalidade, todas as delegações desfilando, literalmente, pelo Rio Sena. Vai ser muito legal. Ter decidido pular antes, né, para testar o rio. Se bem que agora eles vão descer de embarcações, né? Ninguém vai... Todo mundo nadando agora. A primeira prova é na abertura, vai nadando o Rio Sena. É isso aí, quem chegar em primeiro já ganha 10 pontos aqui no total, né? Vamos aguardar, mas vai ser uma festa bonita, né? Ah, com certeza. 6h15, e a Raíssa Leal revela skate personalizado para competir em Paris. Raíssa Leal irá competir nos Jogos Olímpicos de Paris com um skate personalizado com o desenho de uma arara azul no shape em uma parceria dela com o Comitê Olímpico Internacional para conscientização sobre a importância da proteção à natureza. Raíssa declarou no anúncio da parceria. A humanidade só pode ser saudável se preservarmos a natureza. A qualidade da água, do ar e do meio ambiente, através dos Jogos Olímpicos, tem uma oportunidade única de compartilhar a importância de preservar o mundo natural. Os Jogos Olímpicos são um dos eventos mais positivos do mundo para todos os torcedores e atletas ao redor do planeta e, com o apoio do COI, têm uma grande oportunidade de espalhar a palavra sobre a preservação do meio ambiente. Skatista de 16 anos, Raíssa chega a Paris como sensação da modalidade e também esperança de medalha para o Brasil. Em Tóquio 2020, a maranhense ganhou a medalha de prata na competição feminina do skate street e se tornou a mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil. Além da prata na edição passada das Olimpíadas, Raíssa tem 2 ouros no X Games e é bicampeão mundial no skate street. Raíssa e outros atletas da modalidade tiveram o primeiro contato com a pista da competição olímpica nesta segunda-feira. As disputas do skate street feminino estão previstas para o dia 28 de julho, com a etapa preliminar às 7 horas da manhã de Brasília e a final ao meio-dia na Arena La Concorde. Vamos torcer para a Raíssa, né? E é impressionante, certeza. A gente via aquela menininha, aquela fadinha, né? E ela tá moça, cresceu, né? A gente vê a imagem assim, quem não vê sempre, né? Fala, nossa, essa já é a Raíssa, né? O tempo passa muito rápido, né? Com certeza. E ela dizendo que existe a rivalidade, mas uma torce pela outra, independente de ser um país concorrente nas pistas e tudo mais, que elas são amigas, uma torce pela outra. Eu achei muito legal. Ela falou, o skate não é assim, o skate nós somos de fato amigas. Mais unidas, né? Mas traga a medalha, tá? Ah, por favor. 6h18. A sua cidade no Primeiro Jornal. Balanço da Câmara no primeiro semestre. No dia 15 de julho, a Câmara de Botucatu realizou sua última sessão ordinária do primeiro semestre de 2024. O recesso parlamentar de meio de ano, que se iniciou em 18 de julho e vai até o dia 31 do mesmo mês, marca a chegada à metade do ano legislativo. As sessões plenárias semanais voltam após uma pausa de 2 semanas em 5 de agosto. Até agora, os vereadores botucatuenses se reuniram em 24 sessões ordinárias e 14 sessões extraordinárias para deliberar matérias que vão de projetos de lei complementar, de decreto legislativo e de resolução a requerimentos, indicações e moções. Foram realizadas 24 sessões ordinárias, 14 sessões extraordinárias, 13 sessões solenes, 11 audiências públicas. Foram aprovados 91 projetos de lei, 15 projetos de lei complementar, 12 projetos de decreto legislativo, 2 projetos de resolução, 392 requerimentos e 75 moções. E ainda foram deferidas e encaminhadas 54 indicações. Agora 6h19, a Banda Marcial de Botucatu, a FRAP, vence o mais importante concurso de bandas e fanfarras do país. A Banda Marcial de Botucatu, da AFRAP, a Associação Fraternal Pelicano de Botucatu, conquistou o prêmio de melhor banda no concurso de bandas e fanfarras de Santos. A banda voltou para casa com o prêmio de melhor banda no geral. Este é considerado o mais importante concurso de bandas e fanfarras do país. Os integrantes, sob o comando do maestro Luiz Antônio Matheus Vieira e do coordenador Samuel Ramos, obtiveram pontuação máxima em todos os critérios de avaliação. A banda ainda conquistou prêmios em mais 5 categorias.
Morde Comando em primeiro lugar. Linha de Frente e Corpo Coreográfico em primeiro lugar. Banda Musical de Marcha em primeiro lugar. Troféu Transitório 2024-2025 e Baliza em segundo lugar. O desfile contou com a participação de 20 grupos, com 16 conjuntos competindo nas categorias Livre Infantil, Percussão Sênior, Banda Marcial Juvenil, Banda Marcial e Banda Musical Sênior. Os grupos foram avaliados por um júri especializado nos quesitos apresentação e aspecto musical. O concurso visa relembrar os tradicionais desfiles realizados na cidade entre os anos de 1971 e 1991. E amanhã a gente vai ter aqui o Samuel Ramos falando a respeito desse concurso que aconteceu no último domingo, muito legal. Eu confesso que não me lembro, mas eu era bem, quase que um bebê. Faz tempo, hein? Quando nós tínhamos aqui em Botucatu, né, a cidade participava do concurso estadual de bandas e fanfarras. E era comum as emissoras de rádio naquela época transmitirem, inclusive, né? E isso aconteceu por diversas vezes e Botucatu sempre teve grandes representantes, né, grandes bandas participando desse concurso. E mais uma vez, honrando a tradição botucatuense, a FRAP traz esse caneco pra gente. Amanhã, mais detalhes aqui no Primeiro Jornal. Muito bom. Agora, 6h21, vamos ao primeiro rapidíssimo intervalo comercial. Já já nós voltamos, você está acompanhando a Prever FM, o Primeiro Jornal, a primeira informação na sua manhã. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h22, Tribunal Regional de São Paulo convoca 1,4 mil mesários de Botucatu para as eleições. Dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo revelam que até agora 1.404 eleitores foram convocados em Botucatu para as eleições municipais de 2024. No total, 6.124 residentes de Bauru, Marília e Botucatu, as 3 maiores cidades do centro-oeste de São Paulo, foram chamados para atuar como mesários. O processo de convocação teve início em 1º de julho e continua até 7 de agosto. Os convocados têm 5 dias para aceitar ou contestar a convocação a contar da data em que foram notificados. O TRE de São Paulo utiliza WhatsApp, e-mail e, se necessário, envia carta pelos correios caso os meios eletrônicos não estejam disponíveis. De acordo com o calendário eleitoral, os juízes têm até 30 de agosto para publicar o edital com os nomes dos mesários designados para o primeiro e, se houver, o segundo turno das eleições. E tem como pedir dispensa. Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de 5 dias a contar do recebimento da convocação para justificar o impedimento. Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa. Quem não pode ser mesário? As pessoas que exercem função executiva como membros de diretórios de partidos políticos, autoridades, agentes policiais e funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo, pessoas que pertencem ao serviço eleitoral, menores de 18 anos e ocupantes dos cargos de agente de segurança penitenciária, agentes de escolta e vigilância penitenciária e guardas civis municipais, mesmo que a título voluntário, conforme ofício circular do TRE, número 3.825/10. O que faz o mesário? O mesário compõe as mesas receptoras de votos e de justificativas no dia das eleições. Cada mesa receptora é composta por 4 pessoas, sendo uma delas nomeada presidente. Quem assume essa função fica responsável por iniciar e encerrar a votação, manter a ordem na sessão, comunicar ocorrências ao juiz eleitoral,
providenciar a entrega de materiais ao cartório e verificar as credenciais dos fiscais dos partidos. O chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Igor Ignácio, explica como funciona a disposição dos mesários na cidade, bem como o papel daqueles que fornecem apoio logístico durante as eleições. Nós temos quase 400 sessões eleitorais em Botucatu. Cada sessão eleitoral trabalham 4 mesários. Então, de início, aí são 1.600 mesários. É um número bastante expressivo. A grande maioria, quase uns 85%, são de Botucatu. Os outros 15% são Itatinga e Pardim. Nós trabalhamos com 100% dos mesários voluntários. Então, todos os que estão na lista são voluntários. Caso, eventualmente, eles não queiram trabalhar, é só dizer que não quer, porque a gente tem uma fila de espera bem grande para poder remanejar esses mesários. Além dos mesários, nós temos um outro grupo que chama apoio logístico. São aqueles que têm mais experiência em eleição, e eles não ficam propriamente dentro da sessão, eles ficam ali no colégio eleitoral, e para dar o suporte para os mesários, para dar o suporte para os eleitores, enfim, para fazer toda a logística da eleição, tudo fazer girar ali dentro dos colégios eleitorais. São esses apoios logísticos, inclusive, que são o link, né? São o braço, eles são o braço do cartório lá nas respectivos colégios eleitorais. Eles que dão todo o suporte pro cartório eleitoral. Então, aí mais uns 200 apoios logísticos envolvidos nas eleições. Eu fico falando em justiça eleitoral e função, mesário e tudo mais, eu fico me lembrando na época que o voto não era digital, né? Que não tínhamos urna eletrônica, né? A eleição terminava 6 de outubro, 3 de outubro, 5 de outubro, quase que no Natal o pessoal estava contando. Vamos contar de novo? Então, que coisa, né? Que evolução do Brasil. E tem gente que é contra até hoje, né? Pois é. Vai entender, né? Ainda a gente que acha que o papelzinho ainda é melhor, mesmo sendo um processo tão mais lento assim. Meu Deus, né? Eu ficava até com dó do pessoal que trabalhava né? No escrutínio, que é a palavra certa, dos votos, na contagem dos votos. Que loucura, né? 6h27. Estudo da Unesp propõe nova metodologia para calcular sequestro de carbono nas florestas tropicais. Um novo estudo, com participação de docentes da Unesp de Botucatu e da Itália, questiona os métodos atuais de estimativa do carbono retirado da atmosfera e armazenado, propondo uma nova abordagem adaptada às florestas tropicais. Os mercados de crédito de carbono surgiram como uma promissora solução internacional nas últimas décadas para combater a mudança climática provocada pela emissão de gases do efeito estufa. Esses mercados permitem que empresas compensem suas emissões adquirindo créditos gerados por processos que capturam carbono, equivalente ao emitido por elas durante suas atividades. Hoje, as principais empresas certificadoras mundiais empregam praticamente a mesma metodologia que é recomendada também pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Os autores deste estudo analisaram diferentes perfis de fragmentos da Mata Atlântica e descobriram que a metodologia atual não considera adequadamente as características dos solos nas florestas tropicais. Isso resulta em avaliações que subestimam significativamente a quantidade de carbono capturada pela floresta, afetando as transações de créditos de carbono entre compradores e vendedores. Os pesquisadores propõem resolver esse problema aumentando a profundidade das amostras coletadas e utilizando equipamentos mais precisos para calcular o carbono no solo. Eles argumentam que as práticas atuais, que seguem a orientação do IPCC de coletar amostras até 30 centímetros de profundidade, são insuficientes e recomendam estender a coleta até 1 metro de profundidade. Os resultados do estudo foram publicados na revista Scientific Reports. O engenheiro florestal Iraê Guerrini, um dos autores do artigo, e professor do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da Unesp, afirma: a medida de 30 centímetros é a mais fácil e adequada para a zona temperada onde estão os países europeus e os Estados Unidos, porque os solos deles são mais jovens que os solos tropicais. Ele completa: por serem solos recentes, existem rochas próximas da superfície do solo que dificultam a coleta de amostras.
Nesses ambientes, essas rochas ainda estão sofrendo ação de intemperismo dos micro-organismos e mesmo do sistema radicular das árvores. Esses fatores, ao longo de milhões de anos, transformam a rocha em solo. Esta mudança não implica uma maior complexidade ou dificuldade para o processo de coleta, mas se traduz em diferenças bastante relevantes na quantidade de carbono observada no resultado final. Existem duas formas principais de operar no mercado de créditos de carbono: o voluntário e o regulado. O mercado voluntário, atualmente em vigor no país, permite que empresas comprem créditos de carbono sem obrigatoriedade legal, muitas vezes por iniciativa própria, motivada por políticas internas de responsabilidade socioambiental. Por outro lado, o mercado regulado, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, estabelece um limite de emissões para empresas com alta emissão de carbono. Essas empresas podem compensar o excesso de emissões comprando créditos de carbono. Na prática, a integridade dos créditos é verificada por certificadoras, frequentemente internacionais, no mercado voluntário, enquanto no mercado regulado, essa responsabilidade é atribuída a órgãos reguladores federais. Em ambos os casos, o carbono armazenado no solo por florestas em regeneração pode ser negociado como crédito de carbono. Na visão dos pesquisadores, entretanto, é fundamental que a metodologia que calcula esse carbono esteja de acordo com as características locais. O que estamos propondo não é uma forma de beneficiar o Brasil e os demais países tropicais que possuem florestas. Queremos ser justos. As florestas tropicais são diferentes. Nossas florestas têm uma variabilidade muito grande, abrigam a maior biodiversidade do mundo, afirma Guerrini. Isso é muito legal, né? Por isso que a gente tem sempre que investir na pesquisa, né? Porque através da pesquisa se chega aos resultados e mudam-se, inclusive, algumas verificações feitas anteriormente. Com certeza, muda até os parâmetros, as formas como é calculado, isso é ótimo. Claro, isso é evolução através de pesquisa, através de anos e anos, ficar na prancheta ali, literalmente, para chegar a esses resultados, né? 6h31. Festa do Sanduíche Bauru inicia a venda antecipada para aniversário da cidade. A programação do aniversário de 128 anos de Bauru, entre os dias 1º e 4 de agosto, contará com a venda de 10 mil sanduíches que levam o nome da cidade. Destaque principal da festa, o Sanduíche Bauru já está sendo vendido diretamente com as organizações da sociedade civil participantes e pelo site, com retirada nos 4 dias de festa no Recinto Melo Moraes. O evento é organizado pela Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e visa arrecadar verbas para entidades sociais. Serão 23 entidades beneficiadas com as vendas dos sanduíches. Cada uma delas vai contribuir com 20 a 40 voluntários para participar da montagem dos lanches, além de outras atividades da comemoração. Além dos sanduíches, serão comercializados também espetinhos, cachorro-quente e pastel. Já o bolo de aniversário da cidade será distribuído gratuitamente durante a festa. Os valores dos lanches custam R$ 25. E parece que tem uma história, né? Você que estuda em Bauru, pode nos explicar a respeito da história, da origem do sanduíche Bauru? Olha, eu estudo em Bauru, mas eu continuo sendo botucatuense, tá? Muito boa a resposta, minhas hein? raízes... Muito boa a resposta. Me parece, reza a lenda, que um estudante, um morador de Bauru, parece que foi estudar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e ele fez ali, ele derreteu em banho-maria um queijo e colocou picles, enfim, e foi aí que surgiu o lanche Bauru, né? Mas a gente pode, inclusive no aniversário de Bauru, pegar alguém que possa falar com propriedade a respeito do lanche, da origem do lanche Bauru. Eu sei mais ou menos essa história aí também, de que ele em outra cidade havia pedido ou feito um sanduíche de determinada forma e foi chamado de Bauru em homenagem a ele. É, muito bom. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que é isso. Ele tinha um jeito de fazer o sanduíche dele lá na casa. Quando ele foi morar fora, ele falou, eu gosto de fazer assim. E aí o pessoal, mas você é da onde? Eu sou de Bauru, e pegou o lanche Bauru. O nome é Bauru agora. Que legal. Vamos inventar um lanche? Vamos. 6h34. Primeiro Jornal, Prever FM. Relatório eleva para 28,8 bilhões projeção de déficit primário em 2024. Com despesas crescentes e dificuldades para compensar a desoneração da folha de pagamento, o governo elevou para 28,8 bilhões a projeção do déficit primário em 2024. O novo valor consta do relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O montante equivale ao limite inferior da margem de tolerância de déficit primário
estabelecida pelo novo arcabouço fiscal de 28,8 bilhões de reais. Aprovada no ano passado, a regra estabelece meta de resultado primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas, para cima ou para baixo. Na prática, o governo poderá obter déficit primário de 0,25% do PIB até superávit de 0,25% do PIB deste ano. Originalmente, o relatório estimava déficit de primário de 32,6 bilhões de reais, mas para fazer o valor ficar dentro da banda, o governo contingenciou ou congelou temporariamente 3,8 bilhões de reais do orçamento. A quantia está dentro do congelamento de gastos de 15 bilhões de reais anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O restante do valor suspenso corresponde ao bloqueio de 11,2 bilhões de reais para não estourar o limite de gastos estabelecido pelo arcabouço fiscal, que estabelece que os gastos podem crescer em valores acima da inflação até 70% do crescimento acima da inflação da receita do ano anterior. O déficit primário representa o resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública. O relatório anterior, divulgado em maio, previa déficit de 14,5 bilhões de reais. Em março, o déficit estava previsto para 9,3 bilhões de reais. Na semana passada, o ministro Haddad disse que o déficit primário pode cair no próximo relatório, caso a União arrecade mais. O governo conta com 2 fatores para diminuir o déficit. O primeiro é a aprovação pelo Senado de medidas que compensem a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para os pequenos municípios, ou a suspensão da liminar do Supremo Tribunal Federal, que mantém o benefício fiscal. O segundo fator é o empossamento, gastos que o governo não consegue executar por estarem vinculados a uma finalidade ou a uma fonte de receita. É uma coisa, assim, mais ou menos fácil de explicar, né? Você não pode gastar mais do que arrecada. Se arrecadar mais, o seu gasto pode chegar até um limite também, né? Sim. É difícil, a gente vai tentar trazer mais uma vez aqui um economista, tentando falar com o Paulo aqui, ver se eu convenço o Paulo André a voltar aqui para explicar para a gente como é que funciona tudo isso. Porque para nós, mortais, comuns mortais, né, a gente fica tentando entender como funciona todo esse mecanismo, né? Mas é aquela história que a gente tenta fazer na nossa casa. Se você ganha X, você não pode gastar mais do que isso, né? Então você tem que arrumar um jeito de ganhar um pouco mais e aí você poder gastar um pouco mais. Ou de repente apertar mais o cinto, e é assim que nós estamos tentando fazer no Brasil. 6h37. Kamala realiza primeiro discurso após ser indicada pelo presidente para a candidatura democrata dos Estados Unidos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apareceu publicamente pela primeira vez nesta segunda-feira, após ter se tornado o principal nome do partido para assumir a candidatura democrata. Em breve discurso, no contexto de um evento da Associação Atlética Universitária Nacional da Casa Branca, em Washington, Kamala agradeceu Joe Biden pelo apoio e elogiou seu legado como presidente. Kamala disse: "O legado de Biden é incomparável." A vice-presidente não aceitou perguntas dos repórteres presentes em sua primeira fala como candidata. Ela havia dito no domingo que não falaria sobre a corrida eleitoral e a desistência de Biden antes que o próprio presidente se manifestasse. Ele disse que durante a semana daria mais detalhes. Kamala recebeu o apoio de Joe Biden para a indicação democrata nas eleições após o presidente ter desistido da corrida eleitoral no último domingo. A vice-presidente se tornou uma das favoritas dentro do partido para assumir a candidatura e enfrentar Donald Trump, mas não foi oficializado ainda. Diversos outros políticos democratas declararam apoio público à vice-presidente, inclusive a maioria dos principais nomes do partido que poderiam disputar a indicação com ela. Logo antes de subir ao palco, Kamala postou em suas redes sociais que juntos vamos vencer e que fará sua primeira viagem de campanha na condição de candidata ainda ontem. Seu primeiro evento público ocorrerá enquanto ela se esforça para definir rapidamente para os eleitores democratas. A vice-presidente declarou: "Este é o primeiro dia completo da nossa campanha. Então estou indo para Washington, Delaware, mais tarde para dizer olá à nossa equipe na sede. Um dia se passou, faltam 105. Juntos vamos vencer isso." Logo após desistir da corrida eleitoral no domingo, Joe Biden declarou seu apoio a Kamala Harris na disputa pela indicação democrata. Kamala disse que está honrada com o apoio do presidente e que vai fazer de tudo para unir o Partido Democrata e os Estados Unidos para derrotar Donald Trump nas eleições em novembro. Além disso, a vice-presidente dos Estados Unidos atacou o candidato republicano em seu primeiro comício eleitoral em Wilmington, Delaware, na noite desta segunda-feira.
Ela disse que sabe quem é Donald Trump e que sabe lidar com criminosos. O nome de Harris ainda não foi confirmado oficialmente para assumir a candidatura democrata, mas diversos nomes do partido já estão manifestando apoio a ela. A vice-presidente pode enfrentar concorrência de outros nomes fortes no partido. O candidato republicano Donald Trump disse após a renúncia de Biden que crê ser mais fácil de derrotar Kamala na disputa do que Joe Biden. O comentário do candidato republicano foi feito à rede americana CNN logo após o anúncio da desistência de Biden. Kamala, de 59 anos, é a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela foi procurada ou procuradora da cidade de São Francisco e, depois, do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020. Ela chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020 e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. No entanto, perdeu apoio e desistiu da corrida por falta de recursos financeiros. A gente vai ouvir falar muito das eleições norte-americanas por muito tempo, né? Eu fico imaginando, né, no primeiro debate, ou as declarações já que o republicano Donald Trump está dando com relação a Kamala, né? E ela é tudo que ele não gostaria, né? Sim. Ela é filha de imigrantes, filha de um pai jamaicano, de uma mãe indiana, né? Então, e é uma mulher, né? A gente sabe o comportamento de Donald Trump quando está à frente de uma mulher. Enfim, nós vamos ouvir muito a respeito das eleições norte-americanas e o que o brasileiro tem a ver com isso? Tem tudo a ver, afinal de contas, os Estados Unidos é o país mais importante do mundo. Influencia na alta do dólar, que influencia no valor das outras moedas também, inclusive o real. Não tenha dúvida, em tudo, né? Na sequência do mundo. Sim. 6h41, vamos a mais um intervalo. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prevera FM e já nós voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prevera FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prevera FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições, 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prevera FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811-4040. O que é real está no primeiro jornal, Prevera FM. 6h43. Lula diz ter ficado assustado com fala de Maduro sobre banho de sangue e afirma que venezuelano precisa respeitar a eleição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que ficou assustado com a declaração de Nicolás Maduro de que haveria um banho de sangue caso ele perdesse as eleições marcadas para o próximo domingo, dia 28, na Venezuela. As declarações do petista foram dadas em uma entrevista no Palácio da Alvorada a agências internacionais como Reuters, Bloomberg, France Press e Associated Press. O governo ainda não divulgou a gravação oficial. Na entrevista, Lula também afirmou que Maduro deve aprender que, quando se perde uma eleição, é preciso respeitar o resultado e ir embora. Segundo a agência Reuters, Lula afirmou: "Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que, se ele perder as eleições, vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora", afirmou Lula, segundo a agência Reuters. O petista destacou que o Brasil enviará observadores e o assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, para acompanhar o processo eleitoral do país vizinho. O presidente disse às agências: "Eu falei para o Maduro 2 vezes e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo.
afirmou o presidente às agências. Se o Maduro quiser contribuir para resolver a volta do crescimento da Venezuela, a volta das pessoas que saíram da Venezuela e estabeleceram um estado de crescimento econômico, ele tem que respeitar o processo democrático, completou Lula. Na semana passada, Maduro, que é candidato à reeleição, afirmou que pode haver banho de sangue e guerra civil na Venezuela caso ele não vença as eleições. No dia, o governo brasileiro não se pronunciou oficialmente sobre as falas do mandatário venezuelano. Lula citou a Venezuela em um discurso na última sexta-feira, dia 19, porém junto com outros países da América Latina. A Venezuela realiza eleições no próximo domingo, dia 28 de julho. A comunidade internacional tem dúvidas a respeito da lisura do pleito, o que contraria um compromisso formal assinado em outubro de 2023. Maduro, que busca o terceiro mandato consecutivo, terá como principal concorrente o ex-diplomata Edmundo González, escolhido a partir de uma coalizão de partidos opositores. González foi anunciado pela Plataforma Democrática Unitária após Corina Yoris ter sido impedida de concorrer às eleições presidenciais. E é domingo agora. E a gente vai ter muita coisa a ser falada a respeito dessas eleições da Venezuela. E o mundo todo está de olho. Por que será? Né? Será que é por causa dessas falas polêmicas de também banho de por sangue isso, e tudo né? mais? Né? Um dos principais produtores de petróleo do mundo também é a Venezuela. Né? Então não é por acaso que muita gente está de olho, principalmente os Estados Unidos. Tem muita coisa envolvida, né? Mas só que não pode dar esse tipo de declaração, né? Tem que saber perder. Na vida a gente tem que saber perder, né? Se preparar para tentar ganhar depois de 4 anos, enfim. É assim o processo democrático. Quem não aceita o processo democrático não pode participar. Simples assim. Né? Não, como é que funciona? É dessa forma. Perdeu? Tá fora. Vai para casa. Pode voltar daqui 4 anos. Ganhou? Assume. É assim que é. Democraticamente. 6h46. Brasil apresentará nesta semana ao G20 diretrizes de aliança global contra a fome. O governo federal apresentará nesta semana um conjunto de documentos que orientarão a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Serão 4 documentos elaborados durante as reuniões técnicas do G20, o grupo das 20 economias mais ricas do mundo, realizadas em diversas cidades brasileiras. Por recomendação do presidente Lula, o combate à fome e à pobreza é um dos temas centrais da presidência brasileira no G20. Outras prioridades incluem a mobilização global contra as mudanças climáticas e a reforma da governança global. O pré-lançamento dessa aliança marca a segunda fase da presidência brasileira no G20. Agora, no nível ministerial, os países devem avançar nas discussões. O Brasil recebe a cúpula do G20 com chefes de Estado no Rio de Janeiro em novembro. As reuniões ministeriais do G20 começaram na segunda-feira, com o pré-lançamento previsto para quarta-feira, contando com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. Os ministros Mauro Vieira, da Fazenda, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social e Fernando Haddad, da Fazenda, também participarão. Na ocasião, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura apresentará o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, conhecido como Mapa da Fome. Segundo o Itamaraty, é a primeira vez que a FAO divulga esses dados fora de Roma e Nova York. Na sexta-feira, dia 19, em Brasília, o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e coordenador da trilha Sherpas do G20, revelou que pelo menos 150 milhões de crianças de até 5 anos passam fome no mundo. Além disso, cerca de 730 milhões de pessoas estão em situação de fome ou insegurança alimentar. O embaixador defendeu que o mundo já reconheceu os programas sociais como mecanismos eficientes para reduzir a fome e a desigualdade. Durante a presidência do Brasil no G20, busca-se a consagração da necessidade de programas abrangentes como agricultura familiar, merenda escolar e bancos de leite. O embaixador enfatizou, após mais de 2 décadas de implementação, temos agora um endosso internacional de instituições como a FAO e o Banco Mundial que dizem: esses são os programas que funcionam. Temos pela primeira vez um conhecimento acumulado sobre o que é eficaz para combater a fome no mundo. A partir da próxima semana, os países poderão aderir e fazer propostas para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Até novembro serão estabelecidas as regras de governança e os tipos de políticas públicas. A reunião ministerial inaugura a chancela política do que foi elaborado até agora. A cúpula com chefes de Estado está prevista para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Entre os dias 22 e 24 de julho ocorrerão reuniões ministeriais
da Força Tarefa contra a Fome e do Grupo de Desenvolvimento. Nos dias 25 e 26 de julho, haverá um encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais no Galpão da Cidadania, no Rio de Janeiro. Simultaneamente, em Fortaleza, uma reunião discutirá trabalho e emprego no mundo. Durante a reunião ministerial do G20, também estão previstas discussões sobre acesso à água e saneamento básico. Os países estão negociando um documento para mobilização de recursos e intercâmbio entre instituições que trabalham com acesso à água. Ao lado da primeira-ministra de Bangladesh, a primeira-dama Janja apresentará um painel sobre a centralidade da mulher em programas sociais. Embora Bangladesh não faça parte do G20, a primeira-ministra foi convidada pelo governo brasileiro devido às experiências positivas de seu país com programas sociais. Agora 6h50, reforma tributária. Fazenda terá grupo com bancos para discutir PIX dos impostos. O ministro da Fazenda pretende instalar em agosto um grupo técnico de trabalho com bancos, fintechs, empresas de meios de pagamento e entidades ligadas ao varejo para discutir a criação do Split Payment, o novo sistema eletrônico de arrecadação criado pela reforma tributária. Ele prevê o recolhimento automático dos novos tributos no momento do pagamento, transferindo uma parte do dinheiro para o vendedor e a outra para a Receita Federal e para o comitê gestor formado por estados e municípios. O debate na Fazenda será liderado pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, comandada por Bernard Api, reunindo entidades como o FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e a Confederação Nacional de Serviços. A Secretaria está decidida a manter o calendário de implementação do sistema, contrariando pedidos das entidades do governo privado para adiar o início da operação. O split está previsto para começar em 2026, mas especialmente os bancos e empresas de meios de pagamento querem mais tempo para desenvolver a tecnologia com os fiscos. A Fazenda não tem disposição de estender o prazo sob o argumento de que o setor financeiro terá todo o ano de 2026 para fazer ajustes. Neste ano, será feito o teste para fixar a alíquota federal com a cobrança de 1% na soma dos novos tributos, compensada pela redução do PIS/COFINS. O governo ainda não tem perspectiva de custo para a implementação. A ideia é que empresas e fisco devem fazer investimentos para interligar os sistemas. Existem outras dúvidas no meio empresarial, como se a responsabilização no atraso da arrecadação será do sistema financeiro ou das empresas. A FEBRABAN aponta outro ponto sem definição: o custo a ser cobrado pelo serviço financeiro na operação de arrecadação. Estamos prontos a dialogar da melhor forma possível sobre os pontos ainda pendentes de regulamentação, como o custeio do desenvolvimento do sistema, a remuneração pela prestação do serviço de arrecadação, limites de responsabilização, prazos de implementação e outras questões técnicas, operacionais e de segurança, que serão naturalmente tratadas para viabilizar o Split Payment, afirma entidade em nota. Prever FM 6h52, inscrições para o ProUni do segundo semestre começam hoje. As inscrições para o programa Universidade para Todos ProUni do segundo semestre de 2024 estão começando hoje. Interessados poderão se inscrever até sexta-feira, dia 26, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Conforme edital publicado pelo Ministério da Educação, esta edição vai oferecer quase 244 mil bolsas para cursos em instituições particulares. Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2022 ou 2023 e tiveram nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e nota acima de 0 na redação. Além disso, segundo o MEC, é preciso atender a critérios socioeconômicos. Para bolsas integrais, o limite de renda familiar mensal per capita é de 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, a renda familiar mensal per capita máxima é de 3 salários mínimos. O resultado do processo seletivo será divulgado em 2 chamadas nos dias 31 de julho e 20 de agosto. Depois dessa etapa, os candidatos precisam comprovar as informações que apresentaram na inscrição. Para participar da lista de espera, é preciso que o interessado se manifeste pela página do ProUni nos dias 9 e 10 de setembro. A divulgação será em 13 de setembro. 6h54. Escapamento barulhento pode render multa e apreensão de motos. Excesso de barulho é frequente na vida de moradores de áreas urbanas, mas uma fonte de poluição sonora em especial possui um lugar especial na lista de mais irritantes.
os escapamentos de motos. Quem nunca passou pela situação de estar conversando calmamente em um estabelecimento quando um barulho ensurdecedor passa pela rua, interrompendo o bate-papo? Essa situação é provocada quando o motociclista realiza alterações no veículo com intuito proposital, diga-se, de fazer barulho e chamar a atenção. No entanto, acaba tirando o sossego de muita gente e ainda pode provocar a perda de audição do próprio condutor, além de outros que se expõem frequentemente à barulheira. A Organização Mundial de Saúde destaca que o excesso de ruídos deixa o corpo em estado de alerta, prejudicando o descanso e podendo desencadear reações de estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas e cardiovasculares. O incômodo é tanto que, em 2021, em algumas regiões da periferia da Grande São Paulo, membros da facção criminosa PCC colocaram cartazes com a frase: proibido tirar de giro e chamar no grau, sujeito a cacete. Não aceitamos isso na comunidade. Tirar de giro é a manobra realizada por motociclistas que provoca a explosão do escapamento, barulho que se assemelha a disparos de arma de fogo, e chamar no grau é empinar a roda da frente da moto para se exibir. Se nesses locais a poluição sonora pode ter acabado, o mesmo não pode ser dito das demais regiões, onde o problema continua, burlando o Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A utilização de um escapamento fora da especificação é uma infração grave, punível com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação, além de retenção da moto. Segundo Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do Sindimoto São Paulo, há cerca de 1,3 milhão de motociclistas em São Paulo, sendo que 400 mil exercem atividade remunerada. Ele afirma que seu sindicato realiza ações rotineiras de conscientização sobre o assunto. O cara que está no trabalho diário não vai fazer isso com escapamento, porque ele vai enlouquecer. Os que se arriscam e usam estão passivos de serem multados. A orientação do sindicato é de que é sabido e de quem é sabido não vai entrar nessa, diz Gil, avaliando como boba a adulteração do escapamento apenas por estética ou para fazer barulho. Embora no nosso meio seja difícil, volta e meia a gente vê quem utiliza esses escapamentos chorando nos grupos que foram parados nas blitzes. É difícil, e aqui em Botucatu a gente percebe rotineiramente isso, né? E isso é um caso típico. Você está conversando com uma pessoa, ou mesmo na sua casa, de repente aquele barulho ensurdecedor, né, dessa moto com escapamento adulterado, né, estalando, enfim. Quando te dá susto ainda? Gente, agora eu falo, para quê? Eu acho que tem que ser punido mesmo, tem que ter uma legislação, a moto tem que ser apreendida, tem que sentir no bolso mesmo. Sim, tem que sentir no bolso, tá incomodando. O cara chato, né? Não é? Que coisa, pra que isso? Eu já entendi que você tem moto, você não precisa fazer barulho pra me mostrar. Gente, né? Pra que isso, né? Isso vale também para carros, moto, carro também. Sim. Né? Que de repente tá com o escapamento adulterado, precisa trocar o escapamento, tá todo bagunçado, tá todo, enfim. Não é por adulteração, mas é por tempo de uso que às vezes no carro acontece isso. Só que precisa resolver também. A perturbação de sossego é uma coisa terrível. Não é coisa de velho, não. Perturba todo mundo. Perturba os animais, perturbam os idosos, perturbam as crianças, as pessoas com espectro de autismo. Enfim, todas as pessoas são perturbadas com barulho excessivo, barulho constante. Como tá aqui, quem nunca foi interrompido por um barulho de moto numa conversa? Não, e é terrível. Você ter que parar uma conversa, ou de parar, ou de repente, imagina se a rádio aqui não tivesse a vedação, né? Aqui na Major Mateus, as motos que passam, os carros que passam, o ruído ensurdecedor, né? É verdade. Então, a gente tem que realmente fiscalizar e que as nossas autoridades realmente fiquem atentas com isso. E quando o cidadão sente no bolso, ele vai parar, de um jeito ou de outro. A gente espera, pelo menos, né? No caso da moto, tem moto que está chegando até no poste, né? Gente, a gente vai falar isso amanhã, não é isso? É verdade. Gente, é impressionante. O que um balão fez lá em São Paulo, né? Chegou a levar uma moto para o poste de energia elétrica. Amanhã vai ser na inusitada, infelizmente. 6h58. Brasil precisa investir R$500 bilhão para universalizar acesso à água potável e saneamento, diz ministro das Cidades. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou a importância do saneamento básico no país. Ele participou da abertura do Encontro Ministerial do Desenvolvimento do G20, grupo de 19 grandes economias globais, mais a União Europeia e a União Africana, que aconteceu na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro.
O Brasil tem uma das maiores reservas de água potável do mundo. Precisamos preservar nossos recursos hídricos. Investir em saneamento é investir em saúde. O desenvolvimento sustentável está diretamente vinculado à gestão eficiente dos recursos hídricos. Para ele, é preciso implementar ações para o uso sustentável dos recursos que precisam ser coordenadas entre governo, empresas e sociedade. Levar água potável a 99% da população, bem como coleta de esgoto a 90% da população até 2033, todos precisam trabalhar juntos, disse, destacando também o alcance da igualdade racial na sociedade brasileira. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse que o país ainda tem 32 milhões de pessoas sem água tratada e 90 milhões sem tratamento de esgoto. Esse é o tamanho do nosso desafio. É preciso segurança hídrica e acesso ao saneamento básico. A falta de acesso é um elemento central para o desenvolvimento sustentável. É urgente unir esforços para diminuir essa triste realidade. Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, lembrou que o grupo de trabalho que discute o tema é parte central do governo. Ao citar a universalização da água potável e do saneamento, o ministro mencionou ainda ações para o manejo de águas pluviais e o combate aos desastres naturais. Por isso, estão sendo feitos investimentos para mitigar o impacto decorrente de enchentes e deslizamentos de encostas. Estamos desenvolvendo trabalhos para fortalecer a coleta de resíduos sólidos. Ele estimou que o investimento soma 100 bilhões de dólares, cerca de 557 bilhões de reais na conversão atual, para levar os serviços de universalização à população. Por isso, destacou o fortalecimento da cooperação internacional. A integração de tecnologias é fundamental para aumentar a resiliência e a infraestrutura. Se queremos alcançar as metas para assegurar o uso eficiente de água e saneamento a todos, é preciso mobilizar recursos financeiros. A batalha será longa. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.